Olá, vamos para mais uma questão do exame da ordem número 30 para correção, que alguns acadêmicos e pessoas que fizeram têm uma dúvida em relação à legalidade dela, se ela pode ser aceita, passível de anulação ou mudança de gabarito. A priori eu vou dizer para vocês que mudança de gabarito não cabe por causa do enunciado. O enunciado vai totalmente contrário às alternativas que nós temos nos gabaritos. Vamos primeiro analisar então a questão. O caso em si, para não ficar repetitivo e ler a questão novamente, e você já tem conhecimento disso, o edifício Vila Real ajuizou uma ação de execução relativo a condomínio. Então estou falando de condomínio edilício. Situação de condomínio edilício, ele tem uma regra própria. E essa empresa, Paper Limitada, tinha uma unidade dentro desse edifício Vila Real. Só que ela não vinha pagando as dívidas e houve uma citação em janeiro de 2018 para que ela fizesse o pagamento da dívida. Só que não houve o pagamento da dívida e então a exequente pediu a desconsideração da pessoa jurídica e aí começa o problema. Essa desconsideração da pessoa jurídica para ir atrás de patrimônio dos sócios, Ana e Guilherme, identificando a venda de um imóvel particular dos sócios a Consuelo. A partir daí, o problema erra. E por isso, uma das questões era para ser bem categórica em afirmar. Não haveria a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica. Mas por que não haveria? Por causa do artigo 1345, que ele diz o quê? Ora, o adquirente de quem? Da unidade 101, que é o que diz o problema, responde pelos débitos que têm relação com o condomínio. Ou seja, o débito, essa execução, ela tem que ser redirecionada a quem? Ao proprietários, os novos proprietários da unidade 101. Se não há novos proprietários, ela só tem que pedir que a unidade 101, já que não houve o pagamento, e ela é a que deu origem à dívida, que ela seja enviada para a asta pública para se apurar os valores e quitar as dívidas. Não há necessidade de desconsideração da pessoa jurídica, porque para haver a desconsideração da pessoa jurídica, tem que ter um ato cometido, errado, que diz lá no artigo 50 do Código Civil, que não é o caso nem de trazer a tela aqui. Porque a desconsideração da pessoa jurídica, se não tivesse patrimônio e houvesse um ato ilegal, mas há patrimônio, então não há como pegar a desconsideração da pessoa jurídica, ela cai por terra. Então, em momento nenhum poderia haver a desconsideração da pessoa jurídica. E era essa questão, uma das questões que deveria ter aqui. E não há essas alternativas entre a que eu percebo. E mesmo que se considerem a C como sendo a mais correta, ela não seria, porque não cabe a desconsideração da pessoa jurídica. Realmente, não configura fraude à execução, mas não cabe a desconsideração da pessoa jurídica também, nem fraude à execução e nem desconsideração da pessoa jurídica, porque o ideal aí era a execução da unidade 101. Por quê? Por causa do artigo 1345, é bem claro. A dívida segue a coisa. Ela não segue os proprietários, ela segue a coisa. E não unicamente o proprietário. Quer dizer que a propriedade fica livre e os proprietários que ficam com ônus? Não. Inclusive, já é considerado, tem várias decisões pacificadas no próprio jurisprudência pátria, no sentido de que os novos proprietários, mesmo que seja em asta pública, responde pelas dívidas do imóvel. E vamos lá. Digamos que é o correto que era para acontecer.
Se a dívida está com novos adquirentes da unidade 101, então é esses adquirentes da unidade 101 que têm a legitimidade para postular em juízo requerendo a execução da dívida pela antiga proprietária do imóvel. E isso eu estou lembrando, ó, se houvesse a venda, e o problema não fala nisso, o problema fica calado, quer dizer que não houve a venda da unidade 101. E se não houve a venda da unidade 101, é ela que tem que ir para a execução em primeiro lugar. E se é ela que tem que ir à execução em primeiro lugar, não há de se falar em despersonificação da pessoa jurídica nem de fraude contra credores, se tem a própria unidade. E caso houvesse a venda, aí sim o adquirente poderia entrar com o direito de ressarcimento pelo que ele pagou. Contra quem? Contra a Paper, e depois que ele entrar com a ação não tivesse patrimônios da Paper, despersonificação ia no patrimônio dos sócios. Mas o problema não fala isso, então automaticamente não há de se falar nisso. A questão é, nenhuma dessas questões aqui apresentada, ela se enquadra com o enunciado. Elas estão fora da realidade, trata-se de uma aberração jurídica. Essas questões, se for tentar enquadrá-las de acordo com o enunciado. Fala-se então da questão B, que é o que o exame da ordem diz como sendo a verdadeira. Está errada? Por quê? Eu só posso ter fraude à execução em duas situações. Aqui narra o artigo 158 do Código Civil e aqui narra o artigo 792 também do CPC. Olha só, no 158 fala de negócio de transmissão gratuita. Aqui, alienação jamais vai ser uma transmissão gratuita de bens. Ela é uma transmissão onerosa de bens. Está falando de alienação. Não está nem se falando de fraude, alienação. Não está nem se falando de uma alienação fraudulenta, no sentido de ser só de papel. Então, não pode trazer interpretação extensiva para esse exame. Então, ela não encaixa no 158. A alienação é uma transmissão onerosa de bens. Não encaixa, então, aqui no artigo 158. Então, não há de se falar em fraude à execução. No artigo 792, ele diz que a alienação pode resultar em fraude à execução. Mas ele diz o seguinte, ó, se no tempo da alienação, aquele que fez o alienante, ele já era devedor e tramitava no polo passivo da demanda. Observa que a alienação foi feita 6 meses antes do polo passivo ser composto por Ana e Guilherme. Haver um litisconsórcio passivo. Ana e Guilherme, no momento da alienação, não estavam no polo, então, portanto, não trata-se de fraude à execução. Então, vamos ver de novo as questões que nós temos aqui, as alternativas, melhor dizendo. Configura fraude à execução. Já sabemos que não configura fraude à execução em momento nenhum, por mais que isso daqui fosse possível acontecer, não figuraria fraude à execução. Letra C. A alienação realizada por Ana e Guilherme não configura fraude à execução. Até aí está perfeito. Pois realizada antes da citação do sócio. Sim, só tem um problema que esqueceu. E a despersonificação da pessoa jurídica aconteceu errado. E o fato do edifício Vila Real ingressar com ação contra Ana e Guilherme. Portanto, essa questão não se enquadra ao enunciado. E por fim, a alienação realizada por Ana e Guilherme não configura fraude, uma vez que a insolvência atingiria apenas a devedora original, que não é o caso. Portanto, também outro absurdo. De modo que o enunciado
traz problemas. E isso era para ser destacado nas questões, que a desconsideração da personalidade jurídica era desnecessária, haja vista que quem tem que ser executado seria a unidade 101. Ou seja, na hora que você for executar o patrimônio, a unidade 101, eu não teria chamar Guilherme, Ana e Guilherme. E a desconsideração da personalidade, além de ter cometido um ato, não tem que ter patrimônio à execução. E nós temos um patrimônio à execução aqui, que é a unidade 101, que em momento nenhum está se falando que não tem, que ela foi vendida. E se ela foi vendida, já não existe mais, o novo adquirente é aquele que vai responder pela dívida. Então a execução tem que ser redirecionada ao novo adquirente, para que ele defenda a propriedade.